Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor, amém? Mais uma vez vamos começar o nosso dia juntos, pensando um pouquinho na palavra de Deus. Nessa semana onde a gente tem meditado um pouquinho sobre essa grande revelação de Deus chamada graça. Durante 4 dias eu pude falar um pouquinho sobre a graça de Deus. E é claro que durante 4 dias, pegando apenas alguns lampejos a respeito da doutrina da graça, a gente não pode ter uma profunda revelação a respeito dessa grande verdade de Deus. Mas já dá para perceber mais ou menos como que a gente precisa crescer nesse conhecimento da graça. O apóstolo Pedro disse isso na sua carta: crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Hoje eu quero falar sobre um aspecto da graça que é exatamente o equilíbrio que a gente precisa ter para que a gente não pense que porque Deus nos salvou de uma vez por todas e nos deu uma justiça perfeita em Cristo, nos deu um decreto de que somos justos, a gente não pense que por conta disso a gente não tem que ter disciplina, a gente não tem que ter santificação, a gente não tem que ter uma vida pautada pelos princípios da palavra, não pela lei necessariamente, mas pela consciência da nossa relação com Deus. Porque essa é a verdade que dá o balanço, o equilíbrio na doutrina da graça. Eu quero ler com vocês hoje um texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 4, versículos 3 e 4. A palavra de Deus diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Então aqui a gente vê a vontade de Deus para nós. O apóstolo Paulo é muito claro quando diz: esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus nesse texto? A nossa santificação. E o que significa santificação? Santificação significa uma adequação do meu corpo e do meu emocional e da minha mentalidade, dos meus pensamentos. Uma adequação àquilo que Deus já fez no meu espírito. Eu tenho um estudo que se chama Espírito, Alma e Corpo. As pessoas que estudam comigo esse aspecto da Bíblia, essa divisão que existe em nós, espírito, alma e corpo, elas vão compreender perfeitamente o que eu estou falando. Porque o novo nascimento aconteceu no nosso espírito. Mas a nossa alma, que são as nossas emoções e a nossa mente, precisa ser renovada, como o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que a Bíblia está revelando para nós é que Deus realizou algo em nosso espírito, mas nós precisamos trabalhar a alma diariamente. O que está feito em nosso espírito é algo definitivo. O que está sendo feito em nossa alma é algo progressivo. É um processo diário que nós precisamos de transformação. Nós precisamos ser santificados, não no Espírito, porque o Espírito já foi santificado em Cristo Jesus, através do novo nascimento. O que nós precisamos santificar é a esfera do psiquismo, da alma, das nossas emoções, dos nossos afetos, dos nossos desejos, das nossas intenções e das nossas ações diárias. E Paulo diz que esta é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não é que a gente seja salvo só no Espírito. Nós não somos só Espírito. Nós somos um ser tridimensional, nós temos uma alma e nós temos um corpo. Então, é muito errado achar que porque Deus já realizou algo tremendo em nosso espírito pela graça, que nós devemos nos despreocupar com o corpo e com a alma, fazendo aquilo que dá vontade de fazer. Pelo contrário, nós não podemos andar em harmonia com a velha natureza, com a natureza carnal, que é a natureza caída.
E Paulo diz que nós precisamos ser transformados. E essa transformação se chama santificação. E ela é progressiva. Ela tem um processo diário, através da renúncia que nós precisamos fazer às coisas que não convêm. Hoje em dia, a igreja precisa ser alertada para essa grande realidade, para que haja um equilíbrio perfeito entre graça e santificação na vida diária. Nós não podemos achar que a santificação é um aspecto que a gente pode desprezar na vida espiritual. Pelo contrário, se nós não santificarmos a nossa alma e o nosso corpo, nós, em primeiro lugar, nós damos lugar ao inimigo. E Paulo diz assim, claramente em Romanos, não deis lugar ao diabo, né? Quando o crente anda propositadamente em pecado, ele está abrindo uma porta enorme para espíritos do inimigo trabalharem contra ele, destruírem a sua vida emocional, a sua vida, às vezes, física, os seus relacionamentos e tudo que existe em relação com ele. Portanto, não é nada sábio permitir que o pecado opere em nós. Paulo fala assim, não reine o pecado em vosso corpo mortal, porque vocês em Cristo já estão mortos para o pecado pela graça. Não deixe essa natureza permanecer dominando a alma, o coração, as intenções de vocês. Não permitam que isso aconteça. Tragam o corpo e a alma de vocês para uma santificação diária, para uma adaptação daquilo que vocês já são em Cristo, aquilo que já foi feito no Espírito de vocês. Então, esse é o lado que equilibra a graça. É o lado da prática. É o lado das obras, mas não qualquer obra. As obras de justiça. Existe uma grande diferença entre obras para ganhar a salvação, que é proibido por Deus, e as obras que são decorrentes da salvação. E são essas obras exatamente as quais eu estou falando agora. Uma vez que nós somos salvos por Jesus em nosso espírito, e nós temos a identidade divina em nós, então agora nós, pela graça e pelo amor que temos que desenvolver todos os dias por Deus e pelo seu reino, nós renunciamos a todas essas paixões, a esses sentimentos, a esses desejos da velha natureza que contrariam os princípios de Deus para a nossa vida. E Paulo diz, esta é a vontade de Deus para todos aqueles que já são salvos. Se eu e você somos de Jesus, nós temos que nos santificar. É obrigação nossa crescermos em graus cada vez maiores de pureza, de bondade, de misericórdia, de amor para com o próximo, de renúncia, de generosidade. Tudo isso é decorrência, é consequência lógica daquilo que Deus já fez, tanto em nós como para nós, através da graça de Jesus Cristo. Portanto, a igreja tem que ser despertada para a realidade de que nós precisamos nos santificar, tornar o nosso comportamento diário adequado com a doutrina divina, tornar nosso procedimento para com as pessoas algo doce para com elas, para que elas sejam atraídas para o evangelho do reino de Deus. Porque as pessoas que não têm seriedade com isso, elas afastam as pessoas do evangelho. São pessoas que dizem assim, eu sou crente, eu sou salvo, mas a prática diária delas não demonstra a realidade que elas estão falando que tem. O apóstolo Tiago, ele deixou claro na sua carta dizendo o seguinte, que a fé sem obras é morta. Não adianta eu dizer que eu tenho fé em Deus, que eu sou uma nova criatura, que eu sou justo em Cristo, se eu pratico aquilo que não é harmônico com a realidade divina. Santificação, queridos, é algo que tem que fazer parte da vida daqueles que são de Jesus Cristo. E nós estamos vendo uma geração de crentes hoje, que são uma tremenda antipropaganda do Evangelho. São pessoas que não estão praticando aquilo que Deus deseja que eles pratiquem. Em todas as áreas, na área ética, não é?
A gente vê todos os dias nesse mundo cristão, que é chamado mundo cristão, pessoas que trazem o nome de Jesus na boca, mas que praticam coisas horrorosas, tanto em nome de Jesus quanto em nome delas próprias. Pessoas que não têm caráter, pessoas que não têm um pingo de compromisso com a justiça, com a fidelidade, com o amor, com a renúncia da ganância pelo dinheiro. Tudo isso, amados irmãos, precisa ser rejeitado, porque nós somos uma nova natureza, nós somos representantes desse reino glorioso do nosso Salvador, que nos deu tamanha graça para que nós possamos viver. E por fim, graça também significa capacitação. A lei dizia, faça isso, mas não dava o poder para você fazer. É a mesma coisa, imagine se a lei dissesse assim, que era pecado ser careca. Então você pode imaginar que eu estaria em pecado, porque a lei diria para mim, você não pode ser careca, porque isso é pecado. Mas ela não ia dar poder nenhum para nascer cabelo em mim. Fazendo uma figuração, a graça diz para mim, é proibido ser careca, mas ela me capacita a ter cabelos. Só para você entender uma analogia maluca que eu fiz. Exatamente isso. A graça é a capacitação que nós recebemos do Espírito de Deus, para que a gente possa andar de acordo com a lei de Deus, sem precisar aquele esforço, aquela força de vontade. Não, isso nasce naturalmente do poder que Jesus manifesta em nós. A gente vai se adequando à vontade divina pelo poder que Deus opera em nós, através da graça de Deus, através do Espírito Santo. Amém? Não existe desculpa. Eu não aceito as pessoas que dizem assim, eu não consigo me refrear sexualmente, eu não consigo me refrear os meus apetites, eu como demais, eu não consigo refrear minha boca, eu falo demais, eu faço fofoca. Isso não existe, porque Deus é o capacitador do crente. A palavra de Deus diz, no livro de Gálatas, andai em espírito e jamais vocês vão cumprir os desejos da vossa carne. Andem em espírito. Pela graça, vocês já têm o Espírito Santo. Essa desculpa que muita gente dá, não consigo me santificar. Os meus vícios me dominam. No fim das contas, tudo isso é contrário à grande revelação que nós temos recebido da graça de Deus e do Evangelho. Portanto, fica essa mensagem para você e para mim, para que nós pensemos seriamente a respeito dessa grande responsabilidade que nós temos como Igreja de Jesus Cristo, de vivermos comprometidos com uma transformação pessoal, diária, de acordo com a vontade de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus, eis aqui, Senhor, o ponto de equilíbrio da doutrina da graça. Que nós não fomos chamados por Ti para vivermos uma vida leviana, uma vida imunda, uma vida suja, uma vida que não respeite os princípios do Senhor e do próximo. Nós somos chamados por Ti para vivermos uma vida de absoluta retidão e absoluta renúncia do nosso ego, para que nós possamos agradar ao Senhor em todas as coisas. Revela isso a cada um de nós hoje, para que nós possamos levar a sério esse compromisso que nós temos que ter com a Tua graça revelada. O apóstolo Paulo diz, longe de mim receber a graça de Deus em vão. Que isso seja verdade para conosco. Que o conhecimento da graça nos traga a uma maior profunda revelação da santificação que nós precisamos ter na vida diária. Peço isso para a Tua igreja, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que todos esses ensinos dessa semana possam fazer diferença na nossa vida e que nós possamos viver para a honra e glória do Senhor, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje é sexta-feira e nós vamos fazer um break de 2 dias no final de semana e a gente se vê aqui na segunda-feira, em nome de Jesus. Amém.